Boa noite, galera. A gente está aqui em mais uma reunião da UPA, onde a gente vai estar fazendo de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado, mas que da mesma forma a gente não vai abrir mão de algumas coisas que a gente pode e graças a Deus a gente tem condição de estar proporcionando. Agora a gente vai estar fazendo uma oração. Se você quiser chamar alguém que estiver aí perto na sua casa para assistir com você, fique à vontade. E fique à vontade também para fechar os olhos durante esse momento de conversa com Deus. Vamos lá? Deus, obrigado por tudo que você tem feito. Agradecemos pelo seu cuidado. Agradecemos pela sua misericórdia nesses períodos, ó Deus, de dificuldade. E agradecemos também porque o Senhor nos dá condições de, ainda assim, à distância, oferecer um culto e estar participando dele com nossos amigos, ó Pai, mesmo que cada um em suas casas. Permaneça conosco, fale aos nossos corações. E obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu oro e agradeço. Amém. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Que trovão santo eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh,
Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte ou sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz. Jesus Cristo nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos alcançou.
Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Deus, obrigado porque nada pode impedir que a gente se encontre com o Senhor, Pai. Nem muralhas, nem montanhas,
nem mentiras, nem doenças, nem pragas, ó Pai. Nada nos separa do seu amor, desse ousado amor a Deus, que guarda as outras e sai à nossa procura. Em nome do Teu Filho agradecemos, Pai. Amém. Boa noite, galera, tudo bem? A gente tá junto mais uma vez, é muito bom. A gente teve esse tempo aqui de louvor, de adoração a Deus. E agora eu quero te convidar para que a gente possa ter um tempo de reflexão, olhar, voltar os nossos olhos para aquilo que Deus tem nos ensinado nessa série que a gente tem seguido nessas últimas semanas, né? O Simba que há em mim. Bom, a gente tem olhado para a história, né, do Simba, do filme do Rei Leão, e tem olhado também para a história de Sansão, um personagem bíblico que foi um dos juízes de Israel. E há algumas semelhanças entre eles, e talvez semelhanças que também estão presentes na minha e na sua vida e que nós precisamos eliminar. A gente tem visto que Simba, assim como Sansão, desprezaram a vida que deveriam viver e, consequentemente, desprezaram a sua missão. Simba sequer vivia como um leão e muito menos reinava como um rei. Sansão, que havia sido consagrado a Deus antes mesmo do seu nascimento, num voto chamado Nazireu, aonde ele deveria abster-se de bebida fermentada, de tocar em cadáveres e de passar navalha na sua cabeça, para poder viver uma vida consagrada a Deus. Sansão despreza todas as leis, os mandamentos do Senhor, quebra esse voto e deixa de cumprir com a sua missão. Sansão tinha uma missão também, assim como Simba, que era para reinar. Sansão iria iniciar a libertação dos israelitas das mãos dos filisteus. Simba não vive a vida que era sua e não cumpre com a sua missão. Sansão não vive a vida que era sua e também não cumpre com a sua missão. A gente precisa refletir, porque muitas vezes eu e você também não temos vivido a vida que Deus reservou para nós. Talvez, assim como Sansão, por causa dos nossos pecados, a gente tem caminhado distante do Senhor e tem caminhado distante da sua vontade para a nossa vida. Talvez você já nem se lembra mais qual foi a última vez que você buscou a Deus em oração, em adoração, qual a última vez que você buscou conhecer a sua palavra. Talvez você tenha vivido conforme as suas próprias vontades, feito as escolhas conforme os seus olhos desejam, o seu coração pede. Talvez você tenha vivido como Sansão, totalmente distante do Senhor, e por conta disso você não tem cumprido com a sua missão. Mas eu queria te fazer uma pergunta: será que a negligência de Simba em viver a sua vida e em cumprir a sua missão mudou os propósitos da selva? Será que o fato de Simba não viver a vida que era para ele ter vivido e não ter cumprido com a sua missão mudou o destino da selva? Bom, isso nós nunca vamos saber. Mas será que Sansão, por não ter vivido a sua vida, por não ter cumprido com a sua missão, mudou os propósitos de Deus? Será que os propósitos de Deus podem ser mudados, alterados, frustrados? Será que, dependendo de como eu vivo, eu posso alterar propósitos que Deus tem na minha vida? Será que o meu esforço, a minha santidade, pode fazer com que Deus mude os seus propósitos para mim? Ou será que os meus pecados, os meus tropeços, as minhas falhas, podem mudar os propósitos que Deus tem para a minha vida? Eu queria pensar a respeito disso com vocês hoje. E eu queria iniciar fazendo uma pergunta que talvez você já se fez algumas vezes ou que você fez a alguém algumas vezes. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus para a minha vida? Bom, para eu te responder isso, biblicamente, eu preciso te fazer uma outra pergunta. Sobre qual vontade de Deus, sobre qual propósito de Deus para a sua vida você se refere? Sim, porque ainda que a vontade de Deus seja uma só, a gente precisa entender de duas formas diferentes. Há uma vontade de Deus que os teólogos vão chamar de vontade decretiva, algo que Deus decretou
e que nada nem ninguém pode mudar. Não vão ser os seus esforços, a sua santidade, as suas orações e nem mesmo as suas falhas, os seus pecados ou os seus tropeços que irão mudar essa vontade de Deus. Ele determinou na eternidade e um dia irá acontecer. Quer ver um exemplo? Deus determinou que um dia viria à terra, que um dia se entregaria por nós numa cruz, que perdoaria os nossos pecados, que morreria a nossa morte e que ressuscitaria para nos trazer vida. Isso aconteceu há 2000 anos atrás e nada que os nossos antepassados fizeram ou deixaram de fazer poderia mudar isso. Deus decretou. É uma vontade de Deus decretada na eternidade que nada nem ninguém pode mudar. Esta vontade é oculta. Nós não conhecemos, nós não sabemos o que Deus decretou para nós daqui a alguns minutos, horas, dias e anos. Ainda que a gente muitas vezes tenha muita curiosidade em conhecer. E por conta desta curiosidade, muitas vezes a gente acaba entrando em atalhos perigosos. A gente quer consultar os profetas, profetisas, pessoas que numa espécie de adivinhação cristã, algo que a Bíblia não nos instrui a fazer, promete revelar qual é o nosso futuro. O nosso futuro pertence a Deus. E há algo que Ele decretou e que irá acontecer, queira você ou não. Se esforce você ou não. Obedeça você ou não. Tropece você ou não. Mas há uma outra vontade, que os teólogos vão chamar de vontade preceptiva. Uma vontade que tem a ver com os preceitos de Deus, as suas leis, os seus mandamentos. Sim, essa vontade, diferente da primeira, ela não está oculta porque ela foi revelada. E quando nós abrimos a palavra, nós encontramos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E se você então está querendo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, então a resposta é essa. Leia as Escrituras, leia a palavra. Ali está a forma como Deus quer que você viva. Quais são os caminhos que Ele tem para você? Quais são as escolhas que Ele deseja que você faça? Essa vontade foi revelada. Mas é engraçado, porque apesar dessa ser revelada, nós às vezes não temos a mesma curiosidade que temos para conhecer a vontade decretiva, que é oculta. Nos esforçamos muito para saber sobre o futuro e às vezes muito pouco para conhecer a respeito do nosso presente, daquilo que foi revelado, daquilo que está manifesto, daquilo que Deus revelou para nós. A história de Sansão nos ajuda a entender muito bem a vontade de Deus. Destas duas formas que nós precisamos entender, a vontade decretiva e a vontade preceptiva. Sansão, como nós já vimos, havia descumprido totalmente, ignorado e desprezado a vontade preceptiva de Deus. Sansão viveu totalmente distante da vontade de Deus para ele. Sansão quebrou com todos os preceitos, com todos os mandamentos, e no final da sua vida, Sansão quebra com mais uma parte do voto de Nazireu que havia sobre ele. Sansão deixa que raspem o seu cabelo. Num relacionamento perigoso, e era isso que Sansão gostava. Sansão gostava do perigo, gostava de brincar com o perigo e de brincar com o pecado. Ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. E a essa mulher ele conta que a força que havia sobre si estava nos seus cabelos. Porque ele tinha um voto, que era o voto do Nazireu, onde ele não podia raspar o cabelo. Dalila conta isso aos líderes filisteus, inimigos. E eles então prendem Sansão, amarram Sansão, furam os olhos de Sansão e levam Sansão até um templo, o templo de Dagon, o deus que eles adoravam. E nesse templo, Sansão é amarrado com os seus braços em duas colunas. E ali ele é motivo de zombaria, de chacota, não só ele, como seu Deus, o Deus de Israel. Sansão havia vivido uma vida totalmente distante. Mas a Bíblia nos revela algo no meio de todo esse tumulto e sofrimento da vida de Sansão. A Bíblia nos diz que o seu cabelo voltou a crescer. Mas os filisteus, vendo o seu cabelo crescer, eles ignoram. Eles não se preocupam em raspar o cabelo de Sansão novamente, porque Dalila havia dito que a força de Sansão estava no voto. E uma vez que o cabelo fora raspado, não importava mais se ele iria crescer ou não, o voto tinha sido quebrado. Mal sabiam eles que, na verdade, Sansão já havia quebrado o voto há muito tempo, quando ele tocou em cadáveres. Os filisteus não sabiam que a força de Sansão não estava, de fato, no seu cabelo, mas também não estava no voto. A força de Sansão estava no Deus a quem o voto havia sido feito.
E por conta disso, algo extraordinário acontece. Deus havia dito, e essa era uma vontade decretiva de Deus: Sansão seria nazireu do seu nascimento até a sua morte. Nada podia mudar isso, nem mesmo o pecado e a desobediência de Sansão. Mas uma coisa Deus havia decretado, que Sansão iria iniciar a libertação do povo de Israel da mão dos filisteus. E é exatamente isso que acontece, porque quando está no templo, Sansão lembra-se do Senhor, ele ora e pede a Deus que desse a ele força para que ele pudesse romper e arrancar aquelas colunas do templo e derrubar aquele templo sobre ele, levando a sua própria morte, mas também a morte dos filisteus. E Deus dá essa força a Sansão, e então ele arrebenta com as colunas, aquele templo é desmoronado, e Sansão morre. E ali a Bíblia diz que milhares de filisteus morreram com ele. Naquele momento, na morte de Sansão, a vontade decretiva de Deus é feita. Sansão inicia a libertação dos israelitas das mãos dos filisteus. Ele apenas inicia, e era isso que Deus havia dito. Quem vai concluir isso vai ser mais tarde o rei Davi, mas Sansão inicia. O que isso nos ensina? Bom, em primeiro lugar, que há uma vontade de Deus, um propósito de Deus que passa pela nossa vida, e que nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer pode eliminá-la, interrompê-la. Não é porque você se esforçou que os seus pais vão conhecer a Jesus. Não é porque você pecou que os seus pais ou seus amigos vão deixar de conhecer a Jesus. Deus já decretou isso na eternidade. Não são as suas orações, não são os seus esforços que vão permitir que isso aconteça. Isso já foi decretado pelo Senhor. Isso vai acontecer. Também não são os seus pecados, os seus fracassos, os seus tropeços que vão impedir que aquilo que Deus decretou na eternidade aconteça. Veja Sansão. Sansão andou totalmente distante do Senhor, mas aquilo que Deus havia decretado, que ele seria nazireu até a sua morte, e que por conta disso a força do Senhor esteve com ele até a sua morte, isso aconteceu. Deus havia decretado que ele iniciaria a libertação dos filisteus. Como que Sansão viveu? Sansão viveu unindo-se aos filisteus o tempo todo, buscando mulheres entre os filisteus para se casar. Mas o que aconteceu? Sansão iniciou a libertação dos israelitas das mãos dos filisteus. Deus havia decretado isso. E não foram os fracassos e os tropeços de Sansão que impediram que isso acontecesse. Deus decretou. Há coisas que Deus decretou e que através da nossa vida irá acontecer, quer você queira ou não, quer você obedeça ou não. Bom, talvez nesse momento você pode estar pensando, então eu vou viver de qualquer jeito, porque se aqueles que têm que ser salvos através da minha vida serão comigo obedecendo ou não a Deus, se aqueles que têm que ser salvos, se aqueles que têm que ser abençoados, aqueles que Deus já decretou que tem que acontecer, vai acontecer independente da minha postura, então eu vou viver de qualquer maneira. Bom, mas essa história de Sansão nos leva a uma segunda reflexão. De fato, nós não podemos mudar aquilo que foi decretado por Deus, mas quando nós caminhamos dentro da vontade preceptiva de Deus, daquilo que não foi decretado, daquilo que nós podemos obedecer ou não, nós podemos cumprir ou resistir a sua lei, seus mandamentos, a sua palavra. Quando nós decidimos, diferente de Sansão, caminhar nessa lei, nós podemos experimentar algumas coisas na nossa vida. A primeira coisa, nós podemos experimentar a alegria de viver. Uma alegria que Sansão não experimentou. Os propósitos de Deus foram cumpridos na vida de Sansão, mas ele não encontrou a alegria da vida. Não encontrou a alegria de viver ao lado do Senhor.
não encontrou alegria de trilhar e de construir a sua história debaixo das bênçãos do Senhor. Sansão não teve esse prazer. Pelo contrário, Sansão viveu uma vida tumultuada, uma vida de conflito, uma vida triste, uma vida de amargura, de sofrimento, de vingança. Quando nós cumprimos com os preceitos de Deus, nós temos a oportunidade de experimentar a alegria que é viver ao lado do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para os mandamentos e a gente acha que os mandamentos são proibições, são formas de nos privar de viver em alegria, quando na verdade os mandamentos são como cerca que nos impedem de cair no abismo da frustração, da desilusão, da tristeza, da amargura. A alegria que a gente encontra nessa vida está em viver a vida que Deus separou para nós. Vida essa que Sansão desprezou e que eu e você podemos viver. Mas quando a gente cumpre com a vontade de Deus, além de ter esta alegria de viver, nós também temos o privilégio de servir. E eu queria terminar dizendo isso para você. Aquilo que Deus planejou na eternidade, cumprir através da sua existência, Ele vai fazer. O que cabe a você escolher ou não é se você quer viver isso ao lado do Senhor. O que cabe a você escolher é se você quer viver a sua vida tendo o prazer de servir a esse Deus. O que cabe a você escolher é se você quer nessa vida sentir-se útil e ser útil em ser usado pelo Senhor. Os propósitos irão acontecer, mas você pode participar disso ou não. Você pode ser um cooperador com Deus ou não. Você pode olhar para trás a cada ano que passa e poder contar diversas histórias daquilo que você fez ao lado do Senhor, aquilo que Deus usou a sua vida para fazer, aquilo que vocês têm construído juntos. A escolha é sua. Há uma música, e nós vamos encerrar cantando ela, aonde nós, como uma oração, dizemos: Senhor, a tua vontade eu quero obedecer. Ao Senhor eu quero servir. Eu quero te obedecer, eu quero te servir. Deus, não são os meus esforços ou os meus fracassos que vão mudar aquilo que o Senhor tem planejado na história. Mas aquilo que o Senhor tem planejado na história, eu quero viver ao teu lado. Eu quero poder contar para os meus amigos, um dia contar para os meus filhos, que eu fiz parte daquilo que o Senhor tem feito no mundo. Eu fiz parte dos propósitos santos que o Senhor tem cumprido nessa terra. Eu fui um servo teu. Eu fui um filho teu. Eu servi ao Senhor. Eu te obedeci. E nós caminhamos juntos. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face,
Sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Deus, obrigado porque a tua vontade é sempre maior e sempre melhor. Obrigado porque ela é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Deus, porque o Senhor, apesar dos seus decretos, ainda assim, o Senhor nos dá, ó Pai, a liberdade de escolher viver contigo ao seu lado, por amor a Deus, pela compreensão daquilo que o Senhor fez em nosso favor, ó Pai, do teu imenso amor, a maior prova de amor que o mundo já ouviu e já viu, caminhou entre nós e morreu em nosso lugar. Nos ensina, ó Pai, a viver a tua vontade. Nos ensina a te servir, ó Pai, a abençoar outras pessoas. Nos ensina, ó Deus, que o caminho contigo é sempre o melhor, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez oramos. Amém. Galera, a gente agradece a você que nos acompanhou até aqui, que ouviu tudo, que aprendeu mais um pouquinho a respeito de Jesus, a respeito do que Ele tem para nós, sobre também o fato de que muitas vezes a gente olha para a Bíblia e a gente se identifica, a gente vê que falhas que nós cometemos, homens, mulheres no passado também cometeram. Agradecemos, uma boa noite para vocês, bom final de semana. Lembrem de ficar em casa, usar bastante álcool em gel e lavar as mãos. E aproveitando, o nosso vídeo não vai estar disponível nos stories, mas ele vai ficar depois no IGTV postado. Então você que às vezes pegou picado ou perdeu alguns pedaços, voltou agora, enfim, você vai ter liberdade depois de assistir desde o começo e compartilhar também com pessoas que você quer que ouça, que você sabe que essa é uma palavra que assim como foi para você, também é para ela. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.